Olá, eu sou Magno Cal, diretor executivo do Livres. Na última semana, a PEC que trata da reforma administrativa do Estado brasileiro foi finalmente aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela é importante por vários fatores, talvez primordialmente porque o Estado brasileiro precisa ser reorganizado, não só na esfera federal, mas também na esfera estadual, principalmente. Hoje, nós temos vários estados que estão praticamente insolventes. Estados que têm dificuldade para pagar salários e aposentadorias, sem nem falar em possíveis investimentos que estão absolutamente impossibilitados pelo estrangulamento financeiro que esses estados enfrentam. Mais de 5 estados hoje já tem mais de 70% da sua receita comprometida com o pagamento de funcionalismo e aposentadorias. Alguns têm mais de 90% das suas receitas já comprometidas. Então, uma reorganização é necessária e a PEC é um passo no caminho certo. No entanto, ela está longe, mas muito longe, de ser suficiente. E essa reforma proposta pelo governo hoje precisa de muitos ajustes durante a sua tramitação no Congresso Nacional. A gente vai voltar a falar sobre a reforma administrativa ainda muitas vezes, mas para início de conversa, para esse início de tramitação, é importante que a gente discuta alguns pontos. O primeiro é que a população brasileira entende que os serviços providos pelo Estado hoje têm má qualidade. A população brasileira entende que é necessário que reestruturemos a relação entre o Estado brasileiro, a forma que o Estado brasileiro lida com os seus servidores públicos e a relação entre servidores, Estado e nós, pagadores de impostos. O Livres fez uma pesquisa junto com o Instituto IDEA. A gente vem divulgando os resultados dessa pesquisa por nossas redes, mas um ponto específico, por exemplo, é mostrado muito claramente. As pessoas desejam ver servidores públicos mais bem avaliados. As pessoas entendem que uma avaliação melhorada dos servidores públicos pode gerar melhores serviços para quem os financia. Pontos importantes também para essa tramitação é o aspecto moral da reforma. E o que eu quero dizer com aspecto moral da reforma? Que a reforma seja defensável também do aspecto da justiça. A gente pode fazer o debate público dizendo, olha, para algumas carreiras, para alguns trabalhadores do setor público, a reforma irá retirar privilégios. E isso é importante. Mas é importante que a gente trate dos privilégios de quem ganha mais primeiro e que a gente coloque todo mundo sob o mesmo guarda-chuva. A gente não pode fazer uma reforma que privilegie A ou B. A gente não pode falar de reforma do sistema público, do sistema que regulamenta a relação do Estado com os servidores públicos, tendo um percentual de servidores ganhando acima do teto. A gente vai ter dificuldade de defender uma reforma administrativa se não tratarmos do teto duplo, por exemplo, e outros casos de privilégios como os amplamente oferecidos para membros do Poder Judiciário, porque se trata de uma fraqueza moral do argumento. Não dá para a gente defender que a gente tem uma reforma que traga mais justiça nessa relação se a gente deixa aqueles que ganham mais manterem seus privilégios, se a gente deixa que aqueles que têm melhores conexões políticas, aqueles que avançaram mais nas suas carreiras, consigam a manutenção dos seus privilégios, consigam ganhar 2 vezes, 3 vezes o teto constitucional de rendimentos do funcionalismo público. A gente precisa atacar privilégios primeiro. E aí depois a gente passa para a conversa da reestruturação de carreiras, de novas modalidades de carreiras. A gente precisa reduzir injustiças, a gente precisa conversar sobre privilégios. Sem a conversa sobre privilégios, toda a discussão sobre a estruturação ou a reestruturação
do serviço público estará prejudicada. A gente não pode começar a conversa sobre a reforma administrativa, que vai ser dura politicamente, com essa fraqueza moral no argumento da reforma.